Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui novamente para dar informações e dar updates de como tá a nossa situação aqui na Itália. Então, eu já tenho feito alguns vídeos relacionados a isso desde que tudo isso começou, já há 3 semanas atrás. Então, a gente está sem sair de casa, assim, sem tirar o nariz para fora de casa há uma semana, mas já faz 3 semanas que as aulas das crianças já não estão mais abertas, então a gente tá bastante em casa tomando as medidas preventivas, né? Então eu recebi muitas mensagens do pessoal do YouTube, do Instagram, pedindo algumas informações a mais, dando sugestão de vídeo e tudo mais, e obrigada para todo mundo que comentou lá no vídeo. E hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o que a gente fez pra quando a gente começou a sentir que a coisa tava apertando. Lembrando, pessoal, que essas medidas que a gente tomou aqui na Itália são as medidas que a Organização de Saúde daqui mandou o povo italiano fazer, né? Lógico, vocês têm que obedecer as medidas do Brasil, né? Mas eu vou contar para vocês a nossa experiência, o que a gente fez quando a gente sentiu que a coisa estava apertando aqui. Então, primeira coisa, a gente, né, começou a tomar mais cuidado com a higiene das mãos, tirar sapato para entrar, isso já é um hábito bem comum aqui na nossa casa. A gente já tira o sapato para entrar dentro de casa, mas lavar as mãos 20 segundos, né? Não é aquela lavada de mão rápida, são 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavar a frente, dorso da mão, 20 segundos, né? E o uso do álcool em gel, né? É uma coisa que eu indico para vocês que estão no começo desse surto, é realmente comprar o álcool em gel, né? Porque aqui, quando tudo começou, se esgotaram o álcool em gel e as máscaras e as luvas, que até eu tenho um vídeo contando ali como é que foi. Então, eu indico não esperar chegar no ápice para ir comprar, né, para ficar sem, porque depois álcool em gel e essas coisas são as primeiras coisas a acabar. A segunda coisa que a gente fez foi se ficar um pouco mais recluso, né? Então a gente evitou ir em lugares com muita gente, a gente já deixou de ir em algumas reuniões da nossa igreja, festa, de confraternização, reuniões, jantares. Eu indicaria a dar uma diminuída, né? Porque o vírus ele é extremamente contagioso. Então, são nessas situações que ele vai de uma pessoa para outra. Então, agora é um momento assim de ficar um pouco mais recluso, principalmente as pessoas acima dos 60 anos, né? Então, mas se você trabalha com público, se você tem que estar em contato com as pessoas, evite o contato muito próximo, né? Aqui a gente tá com uma distância de segurança de 1 metro de uma pessoa para outra, então evite esse contato muito próximo, né? Porque o vírus ele passa pela saliva. A gente não sabe ao certo como e quanto tempo o vírus ele permanece vivo, né, no ar, mas aqui a gente escuta as pessoas falando que ele fica vivo no ar até meia hora e ele pode passar de uma pessoa para outra até 4 metros, então ele é muito, muito infectante. Então, assim, evitar beijar, evitar abraçar, evitar, sabe, lógico, o povo brasileiro, a gente é muito caloroso, mas agora é hora da gente ficar um pouco mais em resguardo, né? Então a gente começou a sair menos, a gente começou a ficar mais em casa. Então faz quase um mês que a gente tá muito em casa, mas essa semana que o governo mandou a gente ficar dentro de casa tem sido a mais difícil, porque agora a gente não pode nem ir no parquinho, né? Então tá tudo fechado, as coisas estão todas fechadas. Então no meu Instagram eu tô postando bastante coisa em relação às mudanças da nossa cidade, tipo parquinho fechado, mercado com fila, com as pessoas, uma pessoa distante da outra. Então eu tenho mostrado bastante coisa lá. Essas, na minha opinião, são as medidas mais importantes, né? Que é fazer uma ótima higiene, uso de álcool em gel e tomar a distância das pessoas, né? Ficar um pouco mais recluso nesse momento agora. Eu acho que o Brasil ele vai começar a fechar daqui para a próxima semana. Eu acho que as escolas vão começar a fechar, como aconteceu aqui na Itália.
e daqui a pouco eu acredito que com o andar da carruagem tudo vai acabar fechando também. Então, na minha opinião, para que isso não acontecesse, eu acho que o povo brasileiro tinha que ficar em casa, né? Porque daí o vírus ele não propaga, ele precisa de 14 dias, em 2 semanas o vírus ele dá uma baixada na força dele e ele não passa mais. Então, e na minha opinião tinha que ser feito isso, mas eu acredito que não vai acontecer por causa da economia, que também o mundo não pode parar. Mas eu acho que com isso vai ter um aumento bem grande no número dos casos, né? As pessoas mais acima de 60 anos, com doenças pré-existentes, que têm algum problema respiratório e que sejam mais vulneráveis na imunidade, são as pessoas que mais têm que ter cuidado. São as pessoas mais suscetíveis a ter um caso mais grave do coronavírus. Pessoas mais novas, crianças e pessoas assim que têm uma saúde ok, estão pegando, mas não necessariamente estão tendo casos graves, estão tendo como se fosse uma gripe. Aqui na Itália, os maiores casos de morte estão vindo das pessoas idosas, então, porque aqui também tem muito idoso, então a gente não sabe como que vai funcionar isso no Brasil, né? Eu acredito que o Brasil, por não estar em inverno, estar calor, eu acredito que vai ser um pouco menos grave a lastração do vírus, né? Porque aqui ainda tá frio, as pessoas estão com a imunidade mais baixa. No Brasil, por as pessoas estarem com a imunidade mais alta por causa do verão, eu acredito que vai ser diferente, eu espero, né? Se Deus quiser. Outra coisa que eu indicaria, né? Lógico, como eu falei do álcool em gel, o ideal não é a gente esperar a bomba explodir. Aqui a gente sentiu, né, como é que tava a situação de mercado e tudo mais, o que comprar, como é que tava, se tinha coisa no mercado, se não tinha. A gente sentiu. Quando a gente começou a ver que as coisas estavam acabando e que as pessoas estavam começando a ficar meio desesperadas, a gente, opa, peraí, vamos no mercado, vamos fazer uma compra. Porque quando você vê que tá todo mundo desesperado, que tá todo mundo comprando, você fala assim, nossa, não vou ser eu que vou ficar sem, né? Porque a princípio todo mundo, é uma gripinha, isso é aquilo. Ok, pode ser uma gripinha, pode ser uma gripona. Mas quando você vê as prateleiras do mercado vazias, você, né, com uma criança em casa, você fala, meu Deus, preciso comprar. Então, assim, eu, na situação, né, do brasileiro agora, o que eu faria? Eu esperaria para sentir, né, como é que tá essa situação aí, e de mercado e abastecimento de mercadorias, e ficaria atento, né? Mas a gente, quando começou a ver que a coisa estava apertando, a gente foi no mercado e a gente fez uma compra boa, né? Uma compra com bastante enlatado, arroz, açúcar, trigo, ovos, azeite, pasta de dente, como se fosse uma compra do mês, para que a gente pudesse, assim, ok, tipo, se o mundo acabar amanhã, se tudo fechar amanhã, a gente tem comida, tranquilo, né? Então, algumas carnes, a gente congelou algumas carnes, comidas rápidas, né? Miojo, essas coisas assim. E fruta e verdura a gente foi, né, comprando conforme foi acabando para não estragar. E até então tem sido assim aqui pra gente. Então, novamente, a gente fez uma outra compra no dia que eu gravei o último vídeo. E a gente fez uma compra maior também, que também já tá abaixando, né? Então, quando a gente vê que chegar assim num limitinho ali, a gente vai e repõe, né? A gente não tá ficando zerado de comida. E eu acho que é isso que tem que fazer também. Até liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, é o seguinte, a situação tá assim aqui, a minha mãe, ela não cozinha em casa, então ela não tem nada em casa, tipo, nem macarrão ela tem. Falei, vai no mercado, porque se as coisas fecharem, você vai ter comida. Então, você faz uma comprinha básica, sem desespero, sem pânico, sem nada, mas compre, para você não ficar desprovida caso aconteça alguma coisa, né? E falei para ela também abastecer o carro, porque se diminuir o abastecimento de combustível, com certeza a gasolina vai lá nas alturas e daí é melhor, né, se precaver. Então, eu dei para ela essas duas dicas, né, essas duas orientações. Falei também para ela tomar cuidado, não ficar nem muito contato com pessoa e muito ambiente cheio de gente. Então, basicamente foram essas as orientações que eu dei para minha mãe, né? E a orientação que eu
dou para vocês também. Lógico, essa é a nossa experiência aqui na Itália, e que é o lugar que é o epicentro do coronavírus no momento. E eu acredito que no Brasil vai ser menos, se Deus quiser, mas eu acredito que tomando essas prevenções, essas medidas preventivas, não vai ter um grande avanço da doença, e são coisas simples que todo mundo pode fazer e que vai melhorar muito a disseminação desse vírus. Então é isso, eu espero muito ter ajudado vocês. Ah, uma coisa muito importante também, que eu tava esquecendo. Quando você tossir ou você espirrar, sempre nunca colocar a mão na boca, porque se a gente coloca a mão na boca, depois a gente pode coçar o olho e o nariz, que são as regiões que a gente não pode mais tocar, e sempre espirrar assim no cotovelo. Então, eu tava esquecendo disso, e então é isso.